Atlântida no Reino da Luz. Capítulo 9. O Mundo dos Sonhos. Naquela tarde, o sol brilhava alto, na capital dos Atlantes, e uma ideia não saía da minha cabeça. Eu precisava pedir a Ártemis para ver o espelho de cristal. Já tinha ouvido falar da possibilidade de comunicação com o mundo da quinta dimensão, o mundo plenamente espiritual, mas, ultimamente, passara a acreditar que se tratava de lendas e não que fosse algo real e palpável. Eis um dos mais notáveis traços dos capelinos, a descrença naquilo que os sentimentos físicos não captam, apesar de vivermos em uma dimensão mais sutil que os homens que descendiam dos macacos. Desde que chegamos do sistema estelar de Capella, mesmo tendo diversos motivos e comprovações de existência espiritual superior, parecia que insistíamos em negá-la, fazendo-nos perder pouco a pouco. O intercâmbio com o mundo maior, grande parte dos capelinos, comportava-se como o apóstolo Tomé. Precisavam ver para crer. O que me despertou desse ceticismo estúpido em que vive também o homem moderno foi o déjà vu que havia vivenciado dias antes, no jantar com os meus pais e sogros, momento em que relembrei do dia em que eu e Evelyn conhecemos nossos pais antes de reencarnarmos. A partir daquele dia, fiquei fascinado pela ideia de ver aquele fantástico espelho que possibilitava conversar com o mundo dos espíritos. Claro que, por causa da criação que recebi de meus pais e por minha sempre natural sensibilidade, jamais desmereci a existência da vida imortal. Apenas andava entorpecido pelos 5 sentidos físicos, algo comum entre cientistas, mesmo os que trabalham com energias transcendentais, como era nosso caso. Assim, a possibilidade de ver isso com meus próprios olhos terminou por deixar-me particularmente ansioso. Era uma união entre meu lado científico e o místico, características sempre presentes em minhas existências, tanto na Terra como em Tríade. No final da tarde, aguardei Ártemis terminar suas atividades na Grande Pirâmide e eu sabia que naquele dia ela iria ao templo da chama para orar, e lá a esperei. Logo ao entrar, ela percebeu minha presença. Eu estava meditando em um dos espaços dedicados a essa prática no templo. Ela me olhou, desconfiada, e perguntou-me, intrigada: Andrei, o que você deseja? Eu abri os olhos e respondi com outra pergunta: é tão incomum me ver em estado de oração? Ela meneou a cabeça enquanto se sentava em posição de lótus. Naquele instante, a bela e sábia mentora vestia uma roupa muito parecida com as dos antigos orientais, calças bem folgadas e adequadas à saudável prática da meditação. Então ela respondeu: não quis dizer isso. No entanto, é muito incomum você estar aqui logo hoje, e eu o conheço muito bem. Ela fechou os olhos e completou: essa sua ansiedade, posso senti-la a quilômetros de distância. Eu sorri e disse-lhe sem mais rodeios: tem razão, minha mãe. Existe um motivo para eu estar aqui. É o espelho de cristal, aquele fantástico instrumento sobre o qual você comentou e por onde podemos adentrar na dimensão superior. Ártemis ergueu as sobrancelhas e disparou:
Você não está pensando em conhecê-lo, muito menos em penetrá-lo, está? Faz muito tempo que as portas do mundo maior não se abrem, a não ser quando grandes mestres invocam as forças superiores. Eu me aproximei de Cócoras e disse-lhe, quase em tom de súplica: por isso estou pedindo para uma grande mestra. Vamos tentar, minha mãe. Eu preciso viver essa experiência antes de partir para o mundo primevo. Por favor, não sei se terei outra oportunidade. Talvez eu jamais volte à grande ilha. Ela meditou por alguns instantes e depois respondeu com um brilho no olhar e um tom de voz sereno e conciliador. Sim, meu filho amado, nós podemos tentar. Naquela encarnação, talvez pela natureza feminina, Hermes raramente se negava a atender meus caprichos e curiosidades, mas hoje em dia ela se levantou e caminhamos em silêncio até o amplo salão onde eu havia visto pela primeira vez antes de reencarnar. No canto oposto, coberto por uma cortina vermelha, estava o imponente espelho de cristal. Eu me aproximei com passos lentos e fiquei meditando, quase em estado de oração. Logo em seguida, os gatos, vigilantes da pirâmide, se aproximaram com miados discretos e avaliaram nossa frequência espiritual. Depois de atestarem nossa elevada sintonia, afastaram-se serenamente. Eu me virei então para Ártemis e perguntei: posso retirar a cortina? Ela assentiu com um gesto sereno e eu puxei as cordas que recolhiam a cortina nos trilhos. Meus olhos apreciaram com assombro uma maravilhosa peça de cristal perfeito que refletia minha própria imagem com absoluta nitidez. Não creio ter visto jamais na terra um espelho igual. Fiquei admirando aquela magnífica peça que media em torno de 4 metros quadrados, ao lado de Ártemis, que mantinha os braços cruzados sobre o peito. Em discreto silêncio, analisei, por alguns momentos, cada detalhe do reflexo perfeito do cristal, até que cruzei o meu olhar com dela, que revelava imenso carinho por mim. Eu senti sua alegria em ver meu interesse pelo intrigante objeto e disse-lhe: minha mãe, você está cada dia mais bonita. E, apontando para o espelho, concluí em tom descontraído, mirando com carinho seus enigmáticos olhos acinzentados. Esse espelho não me deixa mentir. Ela sorriu com o meu elogio espontâneo, deu-me um beijo e falou: você sim está se tornando um grande homem. Fico feliz por minha filha ter encontrado a felicidade ao seu lado. Eu abaixei a cabeça com o rosto corado e falei: sim, eu amo Evelyn demais. Ela é um inesquecível presente de Deus. Jamais esquecerei essa imensa oportunidade que recebemos. Apesar de nossa origem capelina, foram-nos dadas maravilhosas bênçãos em nossa primeira aventura evolutiva na Terra. Ela meditou por alguns segundos antes de refletir sobre minhas palavras. Meu filho, a quem muito for dado, muito será pedido. Só o que te peço é: seja digno da graça divina que você recebeu. Se você e Evelyn viverem essa existência com dignidade e dedicados ao trabalho para a evolução na Terra, terão seu passado delituoso em capela resgatado. Eu fiz um sinal afirmativo com a cabeça e em seguida confessei-lhe: eu sei, por isso quero ir para o mundo primevo, dedicar-me a auxiliar nossos irmãos que vivem difícil jornada naquele mundo de dores. Se ficarmos na grande ilha, corro o risco
de me perder em meio a tanto confronto e esse sedutor jogo de poder. A bela Ártemis fez um gesto positivo com a cabeça, feliz com minha lucidez em um momento tão delicado da história do continente perdido. Eu ia prosseguir com nosso diálogo, porém o espelho tornou-se misteriosamente opaco e nossas imagens foram desaparecendo, até não serem mais refletidas. Foi possível ouvir um leve crepitar no cristal, talvez imaginação de minha parte, pois nem antes nem depois verifiquei rachaduras na peça. Em instantes, uma imagem paradisíaca surgiu no espelho, e para meu espanto, uma entidade iluminada apareceu e estendeu as mãos, convidando-nos a adentrar no sólido bloco de cristal. Não pensei 2 vezes, segurei na mão de Ártemis e a puxei junto comigo para aquele mundo desconhecido. Atravessamos o espelho e logo sentimos a vibração mais sutil daquele novo ambiente. Imediatamente, o ser de luz que nos recebeu falou diretamente a mim. Andrei, nós resolvemos atender às tuas orações realizadas há pouco no templo da chama de Antúlio. Nós queremos que você compreenda a amplitude da vida espiritual. Acreditamos que isso ajudará a estabilizar teu coração durante a terrível provação que a terra de Poseidon viverá. Eu assenti com um sincero movimento de cabeça, sem compreender o porquê daqueles seres superiores se preocuparem tanto com a minha compreensão das coisas. No entanto, naquele momento, não dei atenção a isso. Eu estava maravilhado com o espelho de cristal e suas possíveis aplicações. Gostaria de ter um desses em casa, pensei. Do lado da quinta dimensão, o espelho era mais um vidro transparente que permitia enxergar a todo instante o que se passava na sala do templo. O mais impressionante é que meu corpo físico e o de Ártemis estavam lá, do outro lado, em estado sonambulico. Ártemis então chamou minha atenção. Vamos, Andrei. Nosso guia está nos convidando a acompanhá-lo. Nossos corpos de manifestação física estarão seguros no templo. As portas estão fechadas. Ninguém entrará. Não há risco de nos despertarem de forma desavisada. Eu segui então por uma esfera de sonhos. Tratava-se de um mundo assim como conhecemos, pelas descrições dos paraísos das esferas espirituais superiores, com beleza e tecnologia muito superior, até mesmo às da própria Atlântida. Obviamente, não havia comparação com o mundo da terceira dimensão da época, que ainda vivia os primeiros lampejos de civilização. Aquele mundo me impressionou pela perfeição e pelo equilíbrio das almas que se apresentavam a nós, com toda a cordialidade. Nosso guia era um exemplo disso. De seu peito irradiava uma luz serena, que parecia o brilho de um diamante. Sua frequência mental também era bem estável e emanava extrema paz. Invejei-o. Isso era o que mais desejava para mim. Acreditei estar frente a frente com um ser que havia atingido a perfeição. Ele me esclareceu dizendo: não, meu amigo, não sou perfeito. Ainda tenho muito que caminhar na busca pela plenitude divina. Entretanto, estou terminando minha caminhada na Terra. Devo ascender a esferas ainda mais superiores em outros mundos. Um dia você viverá experiência semelhante. Existe apenas uma coisa inevitável na criação de Deus: que nós tornemos seres iluminados. Uns chegarão lá mais rápido, por seu esforço. Outros levarão muitos milênios,
por sua teimosia em rejeitar o roteiro de luz. Ele tocou gentilmente meu ombro e continuou: mas o que desejo te mostrar não é a luz, e sim as trevas. Acompanhe-me, por favor. Vou levá-lo às esferas inferiores da dimensão espiritual. Eu segurei sua mão e fizemos instantaneamente uma viagem a uma frequência densa do mundo astral. Lá, o ambiente era pesado, semelhante à terceira dimensão da Terra. Através de todos os canais sensoriais, eu percebia somente dor e sofrimento. As imagens eram densas e obscuras. O cheiro de enxofre, a sensação era de frio e umidade, mesmo estando próximo a grandes labaredas que pareciam surgir do nada. Logo, surgiram à nossa frente almas sofredoras, arrastando correntes, com o corpo coberto de chagas. Uma delas se jogou à nossa frente e passou a gritar: perdoe-me, meu Deus, dê-me paz. Eu jamais cometerei outra vez esses delitos que me massacram a consciência sem parar. Eu quero somente um momento de sossego. Deixe-me dormir, eu preciso apagar. Naquele instante, nosso guia ergueu sua mão abençoada em direção à triste criatura e ela caiu imediatamente em sono profundo. Alguns segundos depois, uma equipe de socorro a retirou dali, rumo a um local desconhecido. Eu apenas olhei para o ser de luz e para Ártemis. Ambos analisavam minha reação com atenção. E como não diziam nada, perguntei: todos nesta triste esfera sofrem de igual forma esse tormento? E quem condena esse vale de sofrimento? Nosso guia fez-me um sinal e apenas disse: siga-me. Eu não percebi, mas naquele instante ele olhou para Ártemis com expressão de indisfarçável preocupação. Caminhamos, então, por corredores escuros, até chegarmos a um sinistro palácio. Lá, seres poderosos, no campo da magia inferior, coordenavam e dominavam aquela legião de espíritos sofredores. Havia uma hierarquia. Todos desejavam o posto de capataz para gozar de privilégios junto aos magos negros que coordenavam aquele funesto lugar. Os que conseguiam a condição de domínio logo impunham terrível sofrimento e terror àquela turba de almas falidas. Enquanto isso, os senhores daquele vale de sombras criavam um mundo ilusório dentro de seus castelos, usufruindo de tudo que suas poderosas mentes criativas podiam conceber. Aquela cena inusitada me chamou a atenção e perguntei: como eles conseguem criar um paraíso no meio desse inferno? O guia espiritual que nos acompanhava respondeu reticente: o mundo é mental, meu filho. Podemos viver na realidade de nossa evolução, rumo aos braços de Deus, ou então criar um mundo fantasioso, ilusório, para nos esconder de nossos erros cometidos na caminhada rumo à grande harmonia universal. Eu havia entendido o homem moderno, O homem moderno ainda encontra-se escravizado a um rosário infindável de religiões que ainda impõem seus costumes aos fiéis, em vez de oferecer-lhes a verdadeira essência espiritual. As religiões tentam fazer o homem crer que são dogmas e regras fundamentados em costumes de um povo ou de uma época que nos aproximam de Deus. Os sábios atlantes sabiam que o caminho até Deus era muito simples. No entanto, exigia esforço e empenho em praticá-lo. Bastava amar os semelhantes
como a si mesmo, e não fazer ao próximo aquilo que não gostaria que lhe fizessem. Em resumo, a busca da harmonia universal, a essência de todas as religiões inspiradas na luz crística. Aquele que assim vive, vislumbra a face de Deus. Esse era o maior ensinamento que nos fora legado pelo grande avatar de Atlântida, Antúlio, aquele que ouvirá a voz do Cristo planetário, por ser o mais virtuoso Atlante de todas as eras. Por alguns momentos fiquei a observar aquele estranho mundo artificial, onde poderosos espíritos das sombras encontravam falsa alegria, com base em uma fantasiosa percepção do mundo. Era possível encontrar naquele palácio tudo o que atrai um homem ainda aprisionado aos desejos da carne, algo típico de almas escravas da natureza humana, utilizando vigoroso poder mental e vontade induzida. Eles construíam para si o mundo que desejavam, alimentando-se das energias geradas pela turba de sofredores em conflito ao seu redor, adiando temporariamente o encontro inevitável com suas próprias consciências. Aquela cena me deprimiu. Logo percebi que a intenção em me mostrar era alertar-me para os perigos de cair na tentação de usar o vril para alimentar a guerra iminente e para buscar poder ilimitado. A maior tentação entre aqueles que ainda estão sujeitos à sedução do lado sombrio. Eu meditei por alguns instantes e depois disse-lhe: "Isso é muito triste. Acho que já viu bastante. Gostaria de voltar agora para o nosso mundo." Retornamos em silêncio até o espelho de cristal e depois de rápidas despedidas, voltamos aos nossos corpos, que nos aguardavam em estado sonambúlico na dimensão do continente atlântico. Apesar de eu ter me chocado com as informações observadas no plano astral, minha mente perspicaz analisou e estudou com profundidade todo aquele estranho mecanismo de dominação que permitia aos magos negros viverem em absoluto conforto nos confins das trevas. Ártemis despertou e, voltando-se para mim, falou com sabedoria: "Andrei, venha meditar comigo em frente à chama de Antúlio. Creio que já atendi a mais esse teu pedido." Eu esbocei um breve sorriso, ainda impressionado com aquela experiência, e disse-lhe com serenidade: "Certamente, minha mãe, eu sei como é sagrado para você ir meditar nesse horário, no Templo da Chama. Será um prazer acompanhá-la." Retornamos abraçados para o local de meditação e ali ficamos entregues aos nossos pensamentos, refletindo sobre as experiências do dia, para melhor tirarmos proveito dos ensinamentos recebidos. Caso o homem ocidental realizasse essa prática, encontraria de forma rápida e eficaz a resposta para muitos de seus dilemas. Entretanto, o homem moderno tem medo do silêncio. Ele foge do encontro com a sua voz interior. Ao chegar à sua casa, liga desesperadamente a televisão ou rádio para não ter que ouvir sua própria consciência, em busca de resposta e iluminação. Prefere entorpecer-se, escravizando-se mais uma vez ao mundo das ilusões, assim como faz há séculos na contínua roda das encarnações no mundo humano. Dessa forma, o tempo passou e nem percebemos. Tal era nosso estado de meditação. Quando despertamos para o mundo, o templo estava vazio. Ártemis fez um sinal e disse: "Vamos, Andrei. Evelyn já deve estar te esperando, e eu também tenho um encontro com Christie." Eu concordei com um significativo olhar
E quando estávamos nos levantando para sairmos, o impossível aconteceu. A chama de Antúlio vacilou por 2 vezes, até que se apagou. Eu e Ártemis ficamos estáticos, nem ao menos respirávamos. Minha mãe ficou pálida, parecia que estava na iminência de sofrer um infarto. Tal o aperto em seu peito. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu me comovi com sua dor e a abracei. Alguns segundos depois, que nos pareceram horas, a chama brotou novamente da fenda, ainda meio vacilante, até que recuperou a energia habitual. Eu olhei boquiaberto para Ártemis e ela apenas me falou, ainda ofegante com o susto que abalará até mesmo um espírito: Andrei, a chama de Antúlio está dando sinais de que irá se apagar, após séculos iluminando e abençoando a grande ilha. Os imortais percebem que o nosso povo está se afastando da luz e já estão demonstrando-nos que em breve retirarão seu amparo sobre nossa nação, deixando-nos à mercê de nosso próprio destino. Eu nada falei, apenas dirigi-lhe um significado olhar que demonstrava meu imenso pesar.